Olá, querido aluno, nós estamos de volta com a nossa última aula introdutória à Teologia da Aliança e nós estamos trabalhando hoje sobre o Pacto da Graça, continuidade e descontinuidade no Pacto da Graça. Meu nome é João França, você já nos conhece. Se você está estudando por uma plataforma de WhatsApp, seja bem-vindo. Se você estuda na nossa plataforma de estudos, propriamente para a EAD, o Centro de Estudos Presbiterianos, seja bem-vindo também. E você já sabe que este curso, dentro do CEP, é mais extensivo, ele é mais aprofundado e mais acurado, ok? Um abraço a todos que têm participado deste curso e que o Senhor possa estender graça e dar mais sabedoria, mais conhecimento da palavra de Deus a cada aquele que se interessa a buscar a sua palavra. No entendimento reformado quanto à doutrina da aliança é que há uma continuidade, uma descontinuidade na revelação. Aqui é importante porque quando nós trabalhamos a doutrina da aliança, somos muitas vezes acusados de termos uma tendência de apenas apresentar continuidade. Há também descontinuidade na aliança. Elementos que anteriormente eram administrados de uma forma, agora são administrados de outra forma. Por exemplo, o rito da circuncisão, que no Novo Testamento substitui o batismo, era aplicado de forma cruenta e aqui não cruenta. No Antigo Testamento, a Páscoa era celebrada com todo aquele aparato que nós conhecemos lá em Êxodo capítulo 12, mas no Novo Testamento a Páscoa é substituída pela Eucaristia ou Santa Ceia, como nós bem sabemos. Há várias continuidades e descontinuidades dentro da teologia progressiva da aliança. É bom lembrar que nos próximos módulos nós estaremos vendo, para aqueles que estão estudando dentro da plataforma, veremos a estrutura do cordão dourado, proposto por Gerhard von Groningen. Trabalharemos a estrutura do Epoché de Vos, do Gerhard Voss, na estrutura que é trabalhada da aliança. Então, esses dois teólogos trabalham com a aliança, interagindo com outros temas da escritura que serão interessantes serem explorados. Nós estaremos explorando os dois últimos módulos que nós estaremos estudando com mais profundidade, com mais ênfase nesses conteúdos, tá bom? Então, a primeira questão que a gente tem que entender é que há uma continuidade e uma descontinuidade. O nosso estudo de hoje vai se concentrar nesses dois aspectos. A teologia da aliança oferece uma forte ênfase na unidade da revelação. Então, para nós, teólogos reformados, entendemos que há uma unidade em toda a revelação de Deus. Não há uma ênfase descontinuada, como é proposto pelo dispensacionalismo, mas há uma ênfase de continuidade, como é proposto na própria teologia da aliança, teologia pactual e tudo mais. Entretanto, defender a teologia da aliança também me leva a reconhecer certas descontinuidades que há também presente na discussão da teologia da aliança. Primeiro vamos entender o Pacto da Graça no Antigo Testamento. Sim, há um pacto de graça presente no Antigo Testamento. A graça está presente também no Antigo Testamento. A CFW, conhecida como Constituição de Westminster, nos apresenta de forma lacônica como o aspecto da graça esteve presente no Antigo Testamento. No capítulo 7, seção 5 diz: este pacto, no tempo da lei, ou seja, no Antigo Testamento, não foi distintamente administrado como no tempo do Evangelho, ou seja, ele estava de maneira embrionária lá no Antigo Testamento e não estava tão destacado, tão perceptível como é no Novo Testamento. E aí está aqui uma descontinuidade, uma continuidade e descontinuidade. O pacto continua, mas uma descontinuidade na forma como ele é administrado. Sob a lei, ele foi administrado por meio de promessas, profecias, sacrifícios, circuncisão, cordeiro pascual e outros tipos de ordenanças entregues ao povo judeu, tudo prefigurando Cristo que havia de vir. Ou seja, o que é importante aqui é que quanto mais longe de Cristo, mais estas formas da administração pactual se tornaram mais evidentes, mais presentes. Com a chegada de Cristo, esses elementos vão simplificando, ok? Aí é a que nós chamamos de progressividade na revelação. Nós vamos estudar sobre progressividade da revelação no terceiro módulo, isso para os alunos que estudam dentro do Centro de Estudos Presbiteriano, ok? Muito bem, então daqui, dentro dessa progressividade, o qual foi naquele tempo suficiente e eficaz através da operação do Espírito, para instruir e edificar os eleitos na fé do Messias prometido, por meio de quem receberam a perfeita remissão dos pecados, a salvação eterna, a qual se chama de Velho Testamento. Então, este pacto é conhecido como Antigo Testamento. Veja, os teólogos westminster entendem que neste Antigo Testamento há
o pacto da graça. Isso aqui é interessante porque lá na frente eles vão dizer o motivo por que eles absorvem esta ideia de que no Antigo Testamento há um pacto de graça. Então considera aqui a administração pactual sobre o Antigo Testamento. Como o pacto da graça esteve presente no Antigo Testamento? Primeiro, por meio de diversas instituições veterotestamentárias. A primeira delas são as promessas. E aí que eu coloco Gênesis 3,15, mas vocês podem colocar Gênesis 12, e assim sucessivamente, as promessas pactuais que Deus dá ao povo da aliança ao longo do tempo. Gênesis 3,15 é a expressão máxima da promessa, prometendo que viria alguém que iria resolver o problema do pecado estabelecido no mundo. Isso aqui é importante. Um outro elemento importante é a circuncisão. A circuncisão é um elemento que está presente. Por que ele está presente? Ele é instituído primeiro como selo da fé. E Paulo vai dizer exatamente isso lá em Romanos capítulo 4, verso 11, né? Então, o selo da fé é a circuncisão lá no período veterotestamentário. Falando sobre Abraão, que Abraão foi justificado por fé e não por obras, mas uma vez que Abraão ele é justificado por fé e não por obras, Abraão tem uma atitude, a atitude de colocar-se debaixo dessa circuncisão. E aí diz o texto que recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve ainda incircunciso, embora não circuncidado, a fim de que ele fosse imputado à justiça. Então aqui a gente veja uma coisa interessante. Ele recebeu o selo da justiça da fé. Qual é o selo da justiça da fé? É de fato a circuncisão veterotestamentária. Então Abraão, ele creu. E qual era o símbolo que ele recebia no Antigo Testamento para indicar que ele de fato pertencia a Deus naquele momento? A circuncisão. Isso tem uma implicação muito, muito séria na frente, porque é a implicação de que todo aquele que agora crê, ele recebe um selo. Esse selo agora que substitui a circuncisão é o batismo. O selo da fé é o batismo. Um outro detalhe importante é como sinal também da nova vida. Essas instituições, né, como a circuncisão, é dada como sinal de uma nova vida, de uma nova relação na aliança. E aqui é interessante, porque agora ele, de maneira clara, o apóstolo São Paulo, lá em Colossenses capítulo 2, Colossenses 2, diz o seguinte, nos versos 11 e 12. Nele, em Cristo, também foste circuncidados, não por mãos, não por intermédio de mãos, mas pelo despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Vamos lá. Tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fosse ressuscitados mediante a fé, no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Então, aqui o sinal da nova relação de vida estava ligado à circuncisão. Como um cristão no Antigo Testamento, um crente em Deus, no Antigo Testamento, ele abraçava a fé em Deus, ele era submetido à circuncisão, indicava que ele agora tinha uma nova relação com o povo da aliança, uma nova relação com Deus, uma nova relação com o pacto. A circuncisão foi símbolo de alguém convertido no Antigo Testamento e a circuncisão era símbolo de quem não era convertido a Yahvé. No Novo Testamento, a discussão com Paulo é que quem é circuncidado é aquele que recebe a circuncisão de Cristo. Ora, a circuncisão de Cristo, que Paulo claramente declara aqui, é o batismo. Então, quem é cristão agora se submete ao rito batismal de iniciação, recebendo isso por meio da fé, a graça do Senhor e a nova vida prometida neste selo pactual. Ponto. A outra instituição que aparece dentro das várias que a Confissão de Fé coloca é a celebração pascal. Em Êxodo capítulo 12 você tem a instituição da Páscoa como um elemento que apontava para a obra redentiva de Deus através das pragas que ele havia mandado sobre o Egito, e aí ele havia agora instituído a Páscoa como memorial desta obra redentiva. É claro que há igrejas evangélicas que hoje têm feito o culto de Páscoa, o culto da ressurreição e tudo mais, tudo balela, porque a Escritura nos diz em 1 Coríntios capítulo 5, verso 7, usando a linguagem neotestamentária, aplica a Cristo dizendo que Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. Essa celebração pascal acontece dominicalmente. Isso implica em outras coisas. Como nós entendemos que essa celebração pascal é uma referência à Santa Ceia, isso é muito claro na Escritura,
Então, eu vou olhar para isso da seguinte maneira. Se é algo dominical, a pergunta é por que a ceia não é dominical em muitas igrejas? Então, isso é a questão da discussão da aliança. Lembra? Quando eu comecei a falar sobre a aliança aqui nesse curso, eu lembrei a vocês que ele é mais do que o entendimento teológico das situações. Ele leva para a vida prática e para a vida eclesiológica da igreja e do povo de Deus. Então, na vida eclesiológica da igreja, é necessário que a igreja tenha uma percepção mais sensível sobre a discussão da aliança. Ok. Também este pacto da graça esteve presente no Testamento, também nas ordenanças que prefiguravam ao próprio Cristo. Por exemplo, você tem aí a referência ao maná e a rocha ferida lá de Meribá, como sendo emblemas que apontam para Cristo em 1 Coríntios capítulo 10, versos de 1 a 4. Olha o que diz Paulo. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que todos os nossos pais estiveram todos sob a nuvem, todos passaram pelo mar. Tendo sido todos batizados, assim como na nuvem, como no mar, com respeito a Moisés, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então eu tenho exatamente a referência à pessoa bendita de Jesus. Então o maná e a rocha ferida, Paulo relembra tudo aquilo que o povo de Deus experimentaram lá no Antigo Testamento era Cristo. Ora, como é que eles experimentaram Cristo e tem gente que diz que não havia salvação no Antigo Testamento, não havia graça no Antigo Testamento, não havia a operação da graça no Antigo Testamento? Essa é uma questão que a gente precisa pensar também. Ok, no Evangelho pregado também a Abraão, lá em João capítulo 8, verso 56, o apóstolo São João, ele fala uma coisa interessante, ele diz assim, olha, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia, viu e regozijou-se. Então, quando eu olho para aquilo que Deus havia dado a Abraão como selo da aliança, como selo do pacto, tudo aquilo que ele havia colocado para Abraão, e quando Deus se apresenta a Abraão e apresenta a obra redentiva para Abraão, Abraão se alegra com aquilo. Então, Jesus diz assim, olha, aquilo ali que aconteceu no Antigo Testamento é uma referência a mim. Ele está me vendo, ele está se alegrando. Exatamente isso, especialmente quando você tem essa referência aqui. E é interessante isso, porque certamente é uma referência em que quando aqueles 3 homens vão visitar Abraão na tenda, é uma referência muito interessante. O Evangelho é anunciado a Abraão de maneira graciosa. Ok, vamos seguir aqui. Em segundo lugar, consideremos a suficiência do pacto da graça no Antigo Testamento. Por que esse tema é importante para a gente discutir? Porque há alguns que dizem que a salvação no Antigo Testamento foi por esforço humano, por obras. Outros nem veem os crentes do Antigo Testamento como salvos, sendo salvos apenas no Novo Testamento, quando Cristo, segundo eles, morreu, desceu ao Hades, libertou os crentes deste tipo de limbo, né? Onde diz que levou cativo, cativeiro e tal, toda aquela questão que é interessante, mas que, assim, você lê a Escritura e você percebe que não está ali. Mas a teologia reformada, alicerçada na palavra de Deus, declara que tal perspectiva está equivocada. Porque quando eu digo que o crente do Antigo Testamento ele foi salvo de um modo diferente do crente do Novo Testamento, há alguma coisa errada. A Escritura não apresenta isso. Então, o pacto da graça é apresentado como suficiente aos crentes veterotestamentários. Isso se tornou possível devido à ação do Espírito Santo, que é um outro problema. No outro curso que nós estamos desenvolvendo aqui sobre o papel do Espírito Santo na vida cristã, ou a teologia do Espírito Santo, nós vamos ver como o Espírito Santo era presente no Antigo Testamento. Muito bem. Então, a ação do Espírito Santo foi possível fazer com que a obra da redenção fosse uma realidade na vida dos crentes do Antigo Testamento, o qual instruiu o povo pactual e edificou os eleitos na fé, olhando para o Messias vindouro. Então, quem está no Antigo Testamento, ele olha para frente. Quem está no Novo Testamento, olha para trás. Quem está no Antigo Testamento, olha para a cruz vindoura. Quem está no Novo Testamento, olha para a cruz que já veio. E aqui é interessante porque olhando para o Messias vindouro, que é o Cristo, e a fé obtiveram a perfeita, e pela fé obtiveram a perfeita remissão dos seus pecados e a sua salvação. Lá em Gálatas, capítulo 3, o apóstolo São Paulo, ele combatendo a heresia galáctica, né? A heresia de Gálatas, desculpem, a heresia galáctica já é mais novo,
heresia de Gálatas, da Galácia ali, ele diz uma coisa interessante aqui no capítulo 3, versos 7 a 9. Ok, aqui, Gálatas 3, de 7 a 9. Nos diz assim: sabem, pois, que pela fé, que os da fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que a Deus justificaria pela fé os gentios, pré-anunciou o Evangelho a Abraão. Em ti serão abençoados todos os povos, de modo que os da fé são abençoados com o crente Abraão. Verso 14 agora. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então tem aqui duas coisas importantes. Nós temos aqui a certeza de que as bênçãos pactuais foram levadas a todo o povo de Deus, especialmente a Abraão, porque o Evangelho foi pré-anunciado a Abraão, então todas as famílias da terra seriam abençoadas na pregação do Evangelho, a verdade do Evangelho, a graça do Evangelho, aquilo que o Evangelho é anunciado, é pregado através da vida de Abraão e dos seus descendentes. Agora é bom lembrar também que essa bênção de Abraão chegou até nós na pessoa de Jesus Cristo, a fim de recebermos de fato pela fé, o Espírito que é prometido. Então eu tenho aí uma implicação gritante aqui. Eu tenho a certeza de que Cristo, ele é a substância e essência de toda a revelação pactual de Deus. Então, ele é suficiente, ele foi suficiente para salvar o crente no Antigo Testamento, como é suficiente para salvar o crente no Novo Testamento. Em terceiro lugar, isso também nos leva para a terceira implicação, né? A administração do Pacto da Graça sob o Novo Testamento. Sob o Evangelho, quando Cristo, a substância, foi exibido, as ordenanças nas quais este pacto é administrado são a pregação da palavra, a administração dos sacramentos, do batismo e da ceia do Senhor, aos quais, ainda que em menor número e administrado com mais simplicidade, menos glória externa, todavia nele se manifesta com maior plenitude e evidência eficaz espiritual. A todas as nações, tanto judeus quanto gentios, e é denominado no Testamento, é denominado em Novo Testamento. Não há, pois, dois pactos da graça de substância diferenciada, mas um só e o mesmo sob várias dispensações. Veja que coisa curiosa. A Confissão de Fé coloca alguma coisa muito interessante. Coloca primeiro que Cristo é a substância deste pacto, né? Então, Colossenses capítulo 2, verso 17, ele diz o seguinte: porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Então, a substância de tudo que o Pacto da Graça foi ministrado no Antigo Testamento apontava para Cristo, era sombra. Então, lembra, o Antigo Testamento é sombra, o Novo Testamento é realidade. O pacto, em sua singeleza, é administrado pelos sacramentos e pela palavra. Nós bem sabemos disso. Mas, por exemplo, pelo batismo e pela palavra, está aí Mateus capítulo 28, versos 19 a 20, onde Cristo instituiu o ide da igreja para que a igreja pregue, ensine, discipule e batize. Esta ênfase no Novo Testamento é uma ênfase pactual. Então, como uma doutrina pactual do Pacto da Graça, esse pacto agora é administrado com simplicidade. Eu não preciso mais dos corais, eu não preciso mais das pompas, do culto do Antigo Testamento pomposo. Eu tenho apenas a simplicidade da realização. Não preciso mais de todo o rito para circuncidar alguém, não. Eu agora tenho o batismo em lugar disso. Da mesma forma, a Santa Ceia, 1 Coríntios capítulo 11, versos de 23 a 25, onde São Paulo instrui como a ceia deve ser celebrada. Essa ceia ela remonta exatamente ao rito pascal, que era cruento, que você tinha que levar um animal, tinha que molar um animal, tinha que fazer seu sacrifício, mas hoje não. Hoje, na simplicidade da administração da ceia, você consegue viver a mesma graça que o cristão do Antigo Testamento vivia. E um outro detalhe importante, é bom lembrar que estes elementos, este culto do Novo Testamento, ele, embora seja mais simples, mais singelo, ele possui maior glória pela sua singeleza e pela sua graça. Hebreus capítulo 12, versos de 12 a de 22 a 27, nos lembra isso. Que diz assim:
Mas tendo chegado ao Monte Sião, uma cidade de Deus vivo, a Jerusalém celestial, as insônias contestáveis aos de anjos e à universal assembleia, a igreja dos primogênitos ao lado nos céus, e o Deus, o juiz de todos, e os espíritos de todos os justos aperfeiçoados, e a Jesus, o mediador da nova aliança, e o sangue da aspersão que fala das coisas superiores, que ao que fala o próprio Abel. E aí diz, tendo com cuidado, não recuseis ao que fala, pois não escaparam aqueles que recusaram ouvir a quem dignamente os advertia sobre a terra, muito menos nós, os que nos desviamos daquele que nos deu os céus, que dos céus nos adverte, aquele cuja voz abalou então a terra. Agora, porém, ele promete dizendo, ainda que uma vez por todas farei abalar não só a terra, mas também os céus. Ora, essa palavra, ainda uma vez por todas, significa a remoção destas coisas abaladas como tinham sido feitas, para que as coisas que não são abaladas permaneçam. Então, aquilo que foi pomposo no Antigo Testamento, agora com maior glória, porém com mais singeleza, aponta para a obra redentiva de Cristo Jesus. E por fim, chegamos à unidade do Pacto da Graça. Não existem dois pactos da graça administrados não existe dois pactos da graça. Existe apenas um único pacto da graça administrado sob várias formas ou várias dispensações, como é usado aqui no texto da Constituição de Fé de Westminster. Aqui, Gálatas capítulo 3, versos 14 e 16. Diz assim: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Verso 16 agora. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém de um só, e do teu descendente, que é Cristo. Então, veja bem, Cristo é a substância do pacto que é dado no Antigo Testamento, e a quantidade desse pacto, e é também do Novo Testamento. Lá em Atos capítulo 15, volte sua Bíblia para Atos capítulo 15, verso 11, lá naquele concílio em Jerusalém, diz, mas cremos que fomos salvos pela graça do Senhor Jesus, como também aqueles o foram. Então, do mesmo modo que os cristãos da circuncisão são salvos, da circuncisão também são. Assim como os crentes de anticristianismo foram salvos, nós também somos salvos. Essa unidade do Pacto da Graça não pode ser perdida de foco e desvinculada do estudo da aliança.